Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um IDV, um Instituto de Desenvolvimento de Vidas da IBCJ, nossa querida Igreja Batista Cidade Jardim. Se você não é inscrito no canal IBCJ Agora, se inscreve porque hoje vai ser um tema bem interessante, bem abrangente, né? Muitas pessoas elas gostariam de ter um tema desse bem explicado e hoje eu vou ter até que correr um pouquinho mais porque são muitos slides, porque esse tema está muito abrangente aí. O tema é os dons do Espírito Santo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, curta, compartilhe com seus amigos para poder a gente levar aí um ensino de qualidade da Palavra de Deus a todos. E hoje eu vou fazer diferente, certo? Eu estava com a Bíblia no outro estudo, hoje eu vou estar com meu celular. Porém, eu vou colocar o celular aqui, ó, no modo avião, ó, certo? Então você também aí, faça o mesmo na sua casa, para ninguém atrapalhar você e a gente focar, estar no agora, no momento que é o agora, o presente, que Papai do Céu dedicou para a gente aprender sobre a palavra dele. Então veja bem, vamos começar aqui o nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo, um estudo que vai ser baseado no livro Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Mais uma vez aí, o meu querido pastor Samuel Silveira me ajudou com esse livro e também eu me baseei no vídeo do Luiz Saião, que ele também, quem quiser depois procurar, pesquisar, ele fala sobre esse assunto e eu me baseei muito no vídeo dele. Tá bom? Então, sabendo disso, vamos ver agora o que é que a gente vai estudar sobre os dons do Espírito Santo. Nós vamos estudar os seguintes pontos, que são dons espirituais, quantos dons existem, algum dom teria desaparecido, buscando e usando os dons espirituais, e como compreender e usar dons espirituais específicos, ok? Vamos lá. Olha só uma definição, né? A gente já começar aí entendendo o que é um dom. Um dom do Espírito Santo. O Wayne Grudem, no seu livro que eu acabei de falar, ele dá uma definição interessante que é a seguinte: o dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. E ele se baseou aí em alguns versículos, Romanos 12, 6 ao 8, 1 Coríntios 7, 7, ainda em 1 Coríntios 12, 8 ao 11 e também o 28, e o 14, 26 e Efésios 4, 11. Tá ok? No decorrer do estudo a gente vai ver alguns desses versículos. Qual é o propósito dos dons espirituais? São 3 propósitos: o crescimento espiritual e a expansão do Evangelho. Então, o crescimento espiritual seu como pessoa e a expansão do reino de Deus. E, na verdade, eu falei que são 3 propósitos, mas eu quero dizer o seguinte, são 3 tópicos, tá? Ninguém recebe todos esses dons. Como assim, Javerson? São muitos dons. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai perceber que o Espírito Santo distribui vários dons de acordo com como ele quer. Como são muitos, não adianta você pensar que vai receber todos. E a diversidade de dons gera a cooperação mútua na igreja. Os dons existem para servir. Está vendo o propósito? Servir. Guarde bem essa palavra, né? Muita gente pensa assim, poxa, eu vou estar com um dom, vou ter um dom, eu recebi um dom, então agora eu sou o cara, porque eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom de falar em línguas, tenho o dom de administração, o dom de louvar. Não é bem assim não, hein? Você não pode pensar em você, você vai pensar no próximo.
Então, quem são essas pessoas que a gente vai pensar? Quem que a gente vai servir? Primeiramente, ao Senhor. E aí a gente vai abrir juntos aí, ó. Pega o seu celular junto comigo em Atos dos Apóstolos 13, 2, que diz assim, ó. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Senhor, o próprio Deus, pediu para separar Barnabé e Saulo. Então a gente serve a ele, né? Aos outros cristãos, então você vai agora aí, Hebreus, um pouco mais à frente, lá em Hebreus, né? Tito, Filemon, Hebreus 6, 10, que diz assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Está sendo até um pouquinho mais rápido agora, mais dinâmico, né? Com a Bíblia no celular. Então vai ser melhor, porque hoje vai ser bem corridinho. Também você não dizer, poxa, já você é inflexível, falou que só para usar a Bíblia de papel e tal. Então vamos fazer esse teste aqui com o celular. Qual é o terceiro ponto? Aos descrentes. Mateus 5:13. Mateus 5:13. O que é que diz aí? Vocês são o quê? O sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nesse caso aí, a gente está falando a quem? A terra, ao mundo. Por isso que Jesus disse que nós somos o sal dessa terra, né? Então os dons também servem para a gente servir aos descrentes. Tem uma passagem que aí está na tela, não vou usar o celular, em 1 Coríntios 12, 1 e 4 ao 6. Vamos ler juntos. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Isso é muito importante a gente saber para a gente iniciar esse espírito. Há uma diversidade grande, mas Deus é um só, assim como todos somos também um. Porque Jesus disse, para que todos sejam um, assim como eu sou um com o Pai, que eles também sejam um. Então somos um corpo e o Senhor é um, por mais que tenha diversos tipos de dons. E como eu falei de corpo de Cristo, né? A gente vai lá para 1 Coríntios 12, do 7 ao 25, mas eu não vou ler. Tenho aí uns tópicos à esquerda que vão poder dar luz a esse texto. Nesse texto, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Olha a imagenzinha aí que legal, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, no qual Jesus é o cabeça. E esse corpo é constituído de diferentes membros que trabalham harmoniosamente e para um objetivo comum. Esses dias eu pensei assim, poxa, ainda bem, assim, do nada me veio esse pensamento, né? Ainda bem que eu não preciso dizer para o meu coração bata, para o meu pulmão absorva o oxigênio. Né? Já pensou se eu tivesse que ficar toda hora dizendo, falando isso para o meu corpo? Para o meu sistema hormonal, né? Lance um hormônio agora, tire um pouco mais de hormônio. Eu não ia conseguir atingir o meu propósito, porque eu ia estar preocupado em estar controlando aquilo ali. Mas o que é que acontece? Os membros da igreja, munidos de diferentes dons, eles trabalham harmoniosamente. Assim também é. Mesma forma do corpo, que Paulo faz a parábola, assim também é na igreja. Então a gente ainda está estudando a doutrina da igreja, é uma série de estudos, e esse
o assunto dos dons do Espírito também é relativo à igreja. Então, assim como o corpo trabalha harmoniosamente, a igreja também tem que ser harmônica em tudo. E os dons são ferramentas à disposição dos ministérios da igreja. O que é um dom espiritual e qual o seu objetivo? Gente, se eu estiver indo muito rápido, você pode depois pausar o vídeo, voltar. Ainda bem que aqui na internet a gente tem esse recurso, né? Mas vamos lá. Diferentes dons atendem a diferentes necessidades. O Espírito faz essa distribuição como quer. O Espírito Santo, ele é como um vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Mas eu quero. Você quer? Eu quero estar nesse vento. Eu quero ser encontrado, ser achado nesse vento. E essa distribuição, ela é absolutamente decisão dele. E justamente por isso, não deve se gerar disputa. Porque se Deus te deu um dom, como por exemplo o Fabiano que está me filmando agora aí, Deus deu um dom para ele. O dom da tecnologia, o dom da filmagem, né? Deus deu um dom para o pastor de pastorear. Por que eu vou querer fazer isso? Não. Eu tenho outro dom. Eu estou usando agora, por exemplo, o dom do ensino, que acredito que Deus me deu esse dom e antes eu estava usando para outros propósitos, mas agora eu estou usando para o reino de Deus. Glória ao Senhor por Ele estar me dando essa oportunidade. E isso gera uma mútua cooperação. Ninguém está fazendo o IDV sozinho. Tem o coordenador do IDV, tem os auxiliares dele, tem os professores, né? Tem o assistente técnico, tem todo um suporte da igreja, que nesse momento a gente está no templo da igreja. Ia ser difícil se não tivesse esse espaço. Para isso precisa da contribuição dos irmãos, que já foi falado, né? Sobre a questão de dízimo, de ofertas. E em igreja nenhuma, dom ou pessoa é mais importante do que o outro. Certo? Então não adianta a gente querer ser mais ou achar que o nosso dom é mais do que outro dom. Agora, qual é o dom por excelência? Está vendo aí a imagenzinha que fica lá no fundo? Esse pássaro, né? A pomba, simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dom por excelência. O próprio Jesus, né, falou que ele iria dar o Espírito Santo àqueles que o pedissem. E esse é o maior presente que Deus pode dar para a gente. Porque junto com ele, junto com o Espírito Santo, os demais dons são concedidos. E existe uma lista de dons que está em Romanos, 1 Coríntios, como eu já falei no começo, né? Efésios, 1 Pedro 4:11. Só que vocês vão entender que no contexto, o propósito não é listar todos os dons, porque o apóstolo ele vai falar de dons de acordo com o que ele está querendo dizer naquele momento àquela igreja, né? A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja em Éfeso. É importante observar que esses mesmos dons são divididos em diversas categorias distintas. Vamos já ver sobre isso, hein? A gente pode fazer um resumo de duas distinções. São diversas categorias, mas existem duas que são bem interessantes que a gente consegue dividir bem direitinho. São as dos dons ministeriais e a dos dons manifestacionais. Os dons ministeriais são ligados aos talentos naturais. Lembra que falou no começo que o dom é aquilo que Deus potencializa o que nós já temos, os nossos talentos. E os dons manifestacionais são aqueles que são os miraculosos ou milagrosos. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente.
De certo, nós temos diversos dons ministeriais, certo? E esses dons estão fundamentados em nossas capacidades. O dom espiritual é o redirecionamento do espírito à capacidade dada por Deus. Então, eu conheço muitas histórias de médicos, de casal de médicos, por exemplo, que não eram convertidos e quando se converteram, eles passaram a deixar de usar aquilo ali somente para engrandecimento do seu patrimônio pessoal, para poder atender comunidades carentes, para fazer missões, não é verdade? Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu passava uma madrugada inteira cantando Legião Urbana, entre outras coisas, lá em Fortaleza, na Praia de Iracema, na Ponte Metálica, com uma garrafa de vinho do lado. Mas agora que, por honra e glória do Senhor Jesus, Ele me chamou, agora eu uso esse dom para o reino dEle, louvando cânticos, hinos espirituais, procurando me desenvolver nessa área também. E você? Aquilo que você fazia antes e agora, será que você está fazendo o que você fazia para a honra e glória de Deus agora? Pense um pouquinho. O dom espiritual é o redirecionamento do espírito. Então ele redireciona. Você estava caminhando para cá e agora ele te traz para cá. É a chamada conversão. Lá no quartel, conversão é você sair de uma direção e você, esquerda vou ver, direita vou ver, meia volta, você faz uma conversão. Então, você está se convertendo dia a dia, você está se convertendo para o caminho de Deus, para o caminho, a verdade e a vida. E existe também testes, já que você pode aí, de repente, estar em dúvida na sua casa. Mas eu não sei, Javerson, que dom que eu tenho, qual é o dom principal ou alguma coisa que eu possa fazer. Eu fico muito confuso. Então, faça um teste. Existem testes de dons que pode ser feito na sua igreja. Se você não faz parte da IBCJ ou se faz parte, procure o seu líder, procure seu supervisor, o seu coordenador de rede, pastor, e pergunte a ele como que ele pode lhe ajudar num teste. Existem testes na internet também muito bons e certamente você vai conseguir entender. Mas existe um dom que te motiva, é aquilo que você sempre fez. A minha esposa, por exemplo, o dom que ela sempre fez na vida dela foi servir. E ela faz isso com excelência. E aí ela redirecionou esse dom e agora ela serve. E quem tem o dom do serviço, ele faz qualquer coisa, qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. E sempre vai ter algo para fazer na igreja. Pode ter certeza. Vamos ler agora um versículo que está em Romanos, do 12 ao 8, certo? Primeiro do 1 ao 3, do 12 não. Capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Primeiro do 1 ao 3. Vamos lá? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Olha aí o que eu falei, hein? Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça.
Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí, em 1 Coríntios 12, nós temos mais uma lista de dons que é interessante vocês saberem, já que a gente já citou alguns aí em Romanos. E em 1 Coríntios fala dos dons, por exemplo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. E lá mais na frente, no 28, fala apóstolo, profeta, mestre, milagres, de novo, né? Variedade de curas, socorros, administração e línguas. Olha só quantos dons o Espírito Santo disponibiliza. E tem mais, ó, Efésios 4:11, apóstolos, profeta, evangelista, pastor, mestre. 1 Pedro 4:11, ele faz uma síntese. Todo aquele que fala e todo aquele que serve. Interessante, né? Ele meio que resumiu, fez um resumão dessa quantidade enorme de dons que o Espírito Santo distribui. Romanos 12, profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Você está conseguindo se enquadrar em algum desses dons aí? E 1 Coríntios 7 fala de dois aí bem interessantes que seguem um pouco o contexto quando ele fala de casamento, que é o celibato e o casamento. Eu, particularmente, conheci muito poucas pessoas com o dom do celibato. Acho que só uma no máximo. Agora, por outro lado, tem pessoas que acham que tem o dom do casamento, mas muito provavelmente não tem, porque se acham ainda que são solteiras. Então, se você está nesse caso aí, repense um pouco e peça a Deus lhe dar o Espírito Santo, que com ele vai vir vários dons. Dons espirituais podem variar em poder? Algumas questões aqui, né? Os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo permanente? Bem, a primeira pergunta, a resposta, segundo Wayne Grudem, é sim. Eles podem variar de poder. Vamos abrir em uma desses versículos que está aí. São vários, né? Romanos, Timóteo, 2 Timóteo, Atos, 1 Coríntios. Mas vamos abrir então em Atos 18. Pegue seu celular aí comigo. Atos 18, 24. Para você ver se realmente o que eu estou falando está na Bíblia. Sempre confira o que é que o pregador está falando, tá bom? Olha o que diz, Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. E o 25 ele fala: por instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então a gente percebe que em Apolo existia algo muito específico, algo diferente, né? Por mais que tenha pessoas que tinham essa questão de conhecimento, mas ele tinha um grande, né? E assim também existem outros dons que variam em poder. E os cristãos possuem os dons por um tempo ou de modo... O que você acha? O que você acha? É permanente? Não é? Bom, os dons parecem ser permanentes no Novo Testamento. No entanto, há dons de uso permanente e outros dons manifestacionais que a gente falou agora há pouco. Tem algumas passagens, 1 Coríntios, Efésios 4:11, Romanos 12:6, 1 Timóteo 4:14. Vamos abrir aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4:14. Diz assim: não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, caso
negligenciasse aquele dom, de repente ele poderia cessar. Você recebeu o dom, mas negligenciou. E aí, mais na frente a gente vai entender, né? Será que cessaram-se os dons de vez? Será que cessam durante a vida do cristão? Será que a gente tem que buscar esses dons, né? Agora, os dons manifestacionais, que fala em 1 Coríntios 12, eles podem ser utilizados por Deus quando há necessidade, certo? Eles são distintos dos outros dons, que são os dons de cura, os dons de milagre, dons de profecia, dons de falar em línguas. Eles não acontecem durante a vida toda do cristão. Você vê que até mesmo o próprio Paulo, aquele mesmo, né, que ressuscitou, aquele rapaz que caiu da janela enquanto ele falava por muito tempo, e aquele mesmo, né, que quando ele passava curava os doentes, também ele tinha o poder de curar os doentes, ele não conseguiu curar o próprio espinho da carne dele. Né? Ele pediu a Deus por 3 vezes e Deus disse: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Naquele momento ali, Deus não permitiu. É quando há necessidade, na verdade, a necessidade era que Paulo tivesse espinho na carne naquele momento, para ele não se gloriar das visões que ele teve. Ele também fala, acho que, se eu não me engano, é para Timóteo, para que ele tomasse vinho com água, para a questão do estômago dele, né? Mas ele podia muito bem, ele não tinha um poder, afinal não era o apóstolo Paulo. Ele podia dizer: esteja curado em nome de Jesus, eu determino. Mas não. A gente percebe aí que não tem a ver com a pessoa, tem a ver com Deus. E quando há necessidade. E aí a gente chega naquele debate cessacionista. E já a gente vai ler 1 Coríntios 13, que fala um pouco sobre isso. Existem 3 correntes: os cessacionistas, não confunda com sensacionista ou sensacionalista, não é. É cessacionista de cessar, de acabar. Existem os evangélicos históricos e existem os carismáticos. Os cessacionistas, eles falam que os dons espirituais simplesmente cessaram na era apostólica. Não existem mais, não tem mais necessidade. Foi ali no começo da igreja, foi para inaugurar a igreja, foi necessário para aquele momento e hoje a gente não precisa mais. O outro extremo são os carismáticos, que você pode incluir aí o grupo pentecostal, neopentecostal, que eles falam que os dons espirituais não cessaram e, pelo contrário, eles são prioridade. Você tem que passar a sua vida inteira buscando, clamando, tentando de todas as formas obter esses dons espirituais. Já os evangélicos históricos, que os batistas, presbiterianos, né, se enquadram aí, no meio, entre outras igrejas também, existe uma posição aberta, está um pouco indefinido. Por um lado, alguns dons cessaram, por exemplo, o dom apostólico, porque a gente entende que o dom de apóstolo foi um dom necessário para aquela época, realmente, já que poucos são chamados de apóstolos, fora os 12, se eu não me engano, só 2 são chamados de apóstolos, fora os 12, que é Paulo e outro. E eles ajudaram na confecção da palavra de Deus ali, foi o ministério deles. Escrever cartas, dar a doutrina para a igreja, e o ministério apostólico acabou. Tanto que a Bíblia, ela não é hoje acrescentada nada mais a ela, né? Já pensou se alguém chegasse e dissesse: não, agora eu vou dar continuidade ali ao livro de Apocalipse e vou continuar, porque eu recebi uma revelação aqui. Não, você está querendo usar um dom apostólico que foi usado para um momento específico. E por outro lado, a gente percebe que alguns dons realmente não cessaram, como por exemplo o dom de cura. Os evangélicos históricos, eles creem sim em milagres, em curas que acontecem, muitos até testemunharam sobre isso, né? Então existe aí uma indefinição sobre o tema.
Vamos ler então o que é que diz 1 Coríntios 13, é um capítulo bem conhecido, né? Canta-se muito sobre esse capítulo. Olha só o que é que fala. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, por isso que alguns têm essa posição, devido a essa questão aí, de que há a possibilidade de cessar, de desaparecer, de se aniquilar profecias, línguas, né? Ok? E no caso do dom de profecia, vamos falar um pouco sobre os dons agora, certo? O dom de profecia, ele nada mais é do que você receber uma revelação e você relatar essa revelação com as palavras do profeta, do próprio profeta, certo? Mas qualquer pessoa pode ser profeta? Bem, não é bem assim. Se você não recebeu o dom de profecia e você não é profeta, você quer ser profeta, então acaba aí que você pode fazer as famosas profetadas, não é verdade? Tão conhecidas aí do reino evangélico. E há dois tipos de profecia: proclamação da palavra e a profecia estática. Proclamação da palavra é aquela onde você chega em algum grupo de pessoas e você vai proclamar aquela palavra de maneira, sabe, que vai tocar o coração daquelas pessoas. E a profecia estática é de êxtase. É quando acontece algo um pouco sobrenatural, ou não sei nem se dá para falar um pouco, quando há o sobrenatural no meio, né? Mas, na maioria das vezes, a pessoa que está ali profetizando, ela entra em um estado de êxtase. Uma alteração, como se não fosse ela falando naquele momento. Sim, o próprio Espírito Santo. Agora, não se dirige a vida por profecias, principalmente as chamadas mânticas. O que é profecia mântica? É aquela profecia que tenta adivinhar, que tenta prever o futuro. Você não precisa, né? Tem pessoas que, se não tiver ninguém, nenhum profeta chegar para ela e falar o que é que ela deve fazer, como que ela deve agir, ela fica angustiada. Mas veja bem, nós não precisamos de profecias para guiar a nossa vida. Deus já deu a palavra de Deus, a Bíblia, que a gente está lendo aqui nesse aparelho, né? Então, guie-se como a palavra de Deus como norma. É muito melhor do que ficar esperando que chegue uma profecia. Mas, se porventura chegar, alguém vier para falar uma palavra profética para você, você vai dar glória a Deus. Você vai dar glória a Deus do mesmo jeito. Você não precisa ficar se alimentando disso. Os dons espirituais, né, eles se diferem no caso da profecia e o ensino. Muita gente confunde, né? Tem o ensino também. Mas o ensino, que é um dom bem interessante, sou suspeito, né? Sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito do dom de ensino. Ele é a capacidade de explicar as escrituras e aplicá-las à vida das pessoas. Já a profecia, ela diz algo que Deus traz de modo espontâneo à nossa mente. O que a gente está fazendo aqui hoje não foi espontâneo, houve uma preparação. O pastor me mandou esse estudo há muito tempo, há quase 2 meses atrás, que ele é muito organizado, né? E eu fui pesquisando, ele me mandou o livro, eu fui lendo, fui fazendo os slides, fui ali me habituando com o tema, fiz
até mesmo algumas simulações para ver a questão do tempo. Então, não é algo espontâneo. A profecia não. Você está aqui e de repente, já aconteceu até comigo, de eu dizer, de eu ouvir claramente, fala isso para aquele irmão. Fala isso. Assim como outra pessoa já chegou para alguém e falou, ou para mim no caso, alguém chegou para mim e falou, né, algo que fazia sentido para mim, algo espontâneo. Então a profecia volta-se para a vontade e o ensino volta-se para o entendimento. Essa é a diferença. As línguas. Olha só esse dom, hein? As línguas, gente, línguas é dom de Deus, porém precisa ser autêntica. Porque assim como o dom de profecia que eu falei, esse dom, existem muitas pessoas que se aproveitam, né, dessa possibilidade de haver esse dom para se promover, dizer que é espiritual porque está falando em línguas. Existem igrejas que, né, atraem as pessoas por conta desse dom, porém não é o principal. A Bíblia é muito clara com isso. Não é prova de espiritualidade. Certeza, Javerson, que não é prova de espiritualidade? Olha, eu estou seguindo uma corrente. E essa corrente que eu sigo, né, principalmente baseada em Coríntios, Paulo, quando ele fala aos irmãos de Coríntios, a gente percebe o tanto de problema que existia naquela igreja. Se fosse uma igreja espiritual, não haveria tantos problemas. Eles eram extremamente carnais. E eles estavam procurando só o dom de línguas, né? E isso não deve ser prioridade. Não deve ter prioridade. Por quê? Principalmente porque não é útil para os descrentes. Imagine, se um descrente entrar numa igreja e todo mundo estiver falando em línguas, o que é que pode acontecer? Ele não vai entender nada. Primeira coisa, ele não vai entender nada. E segunda coisa é que ele vai achar que todos que estão ali são loucos, como o próprio Paulo fala. Isso que não está falando sou eu, tá? O próprio Paulo fala sobre isso quando ele discorre sobre esse assunto aos Coríntios. Agora, que edifica? Edifica, com certeza. Mas edifica aquele que fala, certo? Paulo fala que aquele que fala a Deus em mistério e a si próprio se edifica. Por isso que esse dom não deve ser proibido. E outro assunto que a gente falou lá no começo da nossa introdução é o serviço, né? Como que eu posso usar esses dons para servir? Já falei um teste que primeiro vai revelar os dons que você tem, mas tem aquele dom que arde no seu coração. Nós temos, por exemplo, aqui um casal que são Eli e Túlia. Eles são um casal que arde com o dom que pode até ser chamado dom de misericórdia, que é o ministério de missões, né? Algo que é muito presente na vida deles e define eles, né? O que te define? Você precisa conectar o dom com a necessidade. Se você tem o dom, você vai buscar a necessidade na igreja, porque eu tenho certeza, irmão, você vai achar essa necessidade. Você vai achar. Você tem que desenvolver esse ministério a partir desse dom. O pastor Márcio dizia que a sua dor é o seu ministério. Então, uma vez você tendo superado essa dor, você pode ajudar as outras pessoas a superar essa dor também, não é verdade? E esse ministério deve desenvolver projetos específicos e concretos. Vou dar o exemplo de um irmão aqui que nós temos, que ele pediu ao Senhor, disse: Senhor, me abençoa, me dá um trabalho extra, me dá uma oportunidade de eu fazer trabalhos a partir de casa, porque assim eu vou poder ajudar mais os irmãos que estão passando necessidade nesse momento de pandemia. Sabe o que aconteceu, gente? Deus o abençoou. Deus o abençoou. Ele deu um trabalho para esse irmão e esse irmão não sabe nem quando que vai terminar esse trabalho extra. Não tem nem a perspectiva. Já pelo menos um ano aí, ele sabe que vai... Porque tem muito trabalho da pessoa que ofereceu para ele. Ele soube pedir. Tiago fala, né? Não recebeis porque
pedir esmola, para se aproveitar dos seus próprios deleites, mas ele não, ele estava pensando no próximo. Tem umas dicas aqui, olha só, nunca tente fazer tudo. Não fique sobrecarregado e esgotado. Dê espaço para os outros. Se você sabe algo, então ensine as pessoas. Com certeza vai ter gente que vai se aproximar ali de você, que vai estar próximo, vai gostar do que você está fazendo, né? Porque se você não dividir, você não ensinar, se você não delegar, você vai ficar esgotado, sobrecarregado. Se você for muito ativista, e o ativismo é um problema muito sério hoje nas igrejas, você, por exemplo, vai deixar de dar atenção à sua família. Tem esse outro lado também, certo? Agora tem o outro extremo, que é aquele que não firma-se em uma igreja. Como que você vai desenvolver todos esses dons se você não se firmou em uma igreja? Aqui é o corpo de Cristo, e é aqui que Cristo escolheu para desenvolver esses dons. Organize o seu tempo para aprender e servir. Concentre-se nesse dom. É o foco, né? Quando você pega a luz do sol, ela está toda espalhada ali, elas estão todas paralelas, mas quando você coloca um foco, quando você coloca uma lupa, elas todas convergem para um único ponto. E ali, aquele ponto, se você colocar uma folha, aquele ponto vai pegar fogo, né? Então, se concentre. É muito melhor você fazer uma coisa bem feita do que várias coisas mal feitas. Assim você vai se tornar realmente produtivo. Não é fazendo muitas coisas que você vai ser produtivo, mas você sendo melhor no que você faz. Servir e ser grato resumem o uso dos dons. Para terminar, tem aqui uma imagem e uma passagem. Vamos juntos. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Amém? Espero que você consiga buscar esses dons de todo o meu coração. Buscar o dom que arde. Eu torço muito para que você seja muito produtivo no reino de Deus. Pois assim você vai estar realmente cumprindo aquilo que Jesus falou da obra que Ele preparou desde o início da fundação dos séculos, para que nós andássemos nelas, né? Ele fala isso depois de dizer que a salvação é pela fé, pela graça por meio da fé, não é verdade? E depois ele fala que as obras nós devemos andar, pois Ele mesmo preparou essas obras para a gente. Esse é o meu desejo para você hoje, de todo o meu coração. Espero que todos tenham gostado e até o nosso próximo Instituto de Desenvolvimento de Vidas.